todo mundo já passou por um momento onde não gostava da própria vida, onde não estava feliz com a própria vida que estava vivendo. E a maioria dos pacientes que chegam até a clínica, que chegam para se consultar comigo, para fazer uma terapia, estão justamente nesse momento de se sentir muito perdido, de sentir que não gosta mais da própria vida, de talvez não ver sentido, de não ver saída. Então, quando alguém chega para buscar terapia, normalmente o sofrimento já chegou num limite extremo. Isso é muito comum de acontecer. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco para você, claro que cada caso é único, cada caso é um caso, e a gente precisa avaliar cada caso, mas de uma maneira geral, aqui a gente está batendo um papo, mais uma vez, eu sou Gabriela Ferraz, eu sou psicanalista, e eu trago um pouco para você, traduzo um pouco do que eu estudo em psicanálise, do que eu vejo dentro da clínica, do que eu estudo em filosofia, história das religiões, literatura, que são assuntos que eu gosto muito e que se conversam bastante. Então, é um canal que tem um pouco da minha opinião, um pouco da minha vivência, do que deu certo com os meus pacientes, e é isso que eu quero trazer aqui para você. Talvez isso não seja o suficiente para você. Provavelmente você vai ter que buscar uma outra ajuda, buscar uma terapia, mas eu acredito que esse já é um bom primeiro ponto de partida. A primeira coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, e é uma das coisas que quando eu estou passando por um momento na vida, que eu não estou achando que está tão legal a minha vida, que eu não estou achando bem, é olhar para a parte física. Então, eu acredito muito que nós temos 3 esferas. A física, a emocional, que é a parte que eu cuido, e a espiritual, ou a sua alma. Eu acredito muito nessas 3 vertentes, que a gente tem esse tripé. Então, o primeiro tripé que a gente vai olhar é para a sua saúde física. Você está dormindo bem? Você está indo dormir cedo, antes das 10 da noite, acordando cedo? Você está se alimentando bem? Você está comendo alimentos que façam bem para você? Você está tomando a quantidade de água necessária para você tomar? Então, está fazendo atividade física? Esse é um primeiro passo que é importante você olhar. Então, esse é o primeiro passo. É você olhar para a sua saúde física. Eu estou me cuidando? Às vezes, só de você começar a dormir melhor, de você se alimentar melhor, esse sentimento de tristeza, de sofrimento, pode dar uma melhorada. Não vai resolver 100%, porque como eu falei, a gente não é só a parte física. Porque se nós fôssemos só o físico, era muito simples. Vamos viver todos dopados de remédio. Vamos fazer um remédio que todo mundo fica feliz e vamos viver dopado de remédio. Mas isso não acontece. Por que a psiquiatria não cria um remédio onde a gente vai evitar todo o sofrimento? Isso é impossível. O remédio, ele é um auxiliador para o seu tratamento. Ele vai te ajudar a ficar melhor para que você consiga se tratar dentro de uma terapia. Tanto que você sai de um psiquiatra com um remédio, uma recomendação de fazer terapia. Porque, de fato, o que vai te curar é você se tratar. O remédio, ele é um auxiliador para te manter mais calmo, mais estabilizado, mas ele não é o solucionador dos problemas. Então, a gente vai olhar para a parte física. Ela não é a solucionadora dos problemas, mas ela é um pilar importante. Outro pilar importante que a gente vai olhar, a parte espiritual. Essas 2 coisas são coisas que acabam aparecendo muito na clínica, mas eu não trato a fundo. É claro, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, não é a minha especialidade, apesar de gostar desse assunto e de entender a importância dessas coisas. Quando eu falo de alma, é você olhar para essa área da sua vida e ver se você tem algo na sua vida que você considera maior do que você. Então você vai poder olhar para a tua religião. Então, Gabi, eu sou católica. Gabi, eu sou evangélica. Gabi, eu sou espírita. Gabi, eu sou budista. E olhar para isso e ver um sentido maior do que você, algo maior do que você. Ter essa fé. Gabi, eu não acredito em nada. Olhe para a natureza, talvez a sua conexão seja a conexão com a natureza. Não importa como você vai se conectar, com essa sensação de que existe algo maior, de que existe um propósito maior. E isso é muito importante. Então você pode se ligar à arte,
a música, independente qual é essa coisa que você faz, que faz a sua alma, sabe? Eu sinto que eu estou fazendo algo bom, algo maior do que eu, algo mais do que a minha mesquinharia, o meu ego, algo que é maior. Então você pode fazer voluntariado, né? Ah, Gabi, eu não tenho religião nenhuma, mas eu sou voluntária, eu gosto de ajudar as pessoas, eu tenho uma ONG. Faça algo que é maior do que você, nem que seja, gente, cuidar de uma planta. Algo que é maior do que você. Já existem inúmeros estudos falando o quão importante é você ter uma planta para cuidar, um animalzinho para cuidar, um passarinho que você coloca uma fruta ali na sua casa e ele vem, uma planta, um animal. Faça algo para além de si mesmo, do seu próprio ego. Se coloque no seu lugar e faça algo que é maior do que você. Isso é alimentar a sua alma. E a gente vem para a parte emocional, que aí é onde eu nado de braçada, que é a minha especialidade, né? Quando a gente olha para um sofrimento, quando a gente olha para uma pessoa que não está apaixonada pela própria vida, podem ter diversos fatores, mas duas coisas que eu acho primordiais é a não aceitação. Então, quando eu não aceito o meu passado, quando eu não elaborei o meu passado, quando eu não elaborei o que aconteceu comigo, e é isso que na terapia a gente vai fazer, elaborar, repetir. O Freud falava muito disso, repetir, elaborar. Então, a gente vai para esse passado para elaborar esse passado, porque esse passado pode e com certeza está refletindo no teu futuro. Então, as relações que você teve com o seu pai, com a sua mãe, foram relações conturbadas? Os seus pais tiveram entre si um relacionamento conturbado? Aconteceu algo durante a sua história, a sua trajetória, em relacionamento com o outro? Porque se relacionar com o outro, seja uma amizade, seja pai e mãe, seja namoro, seja casamento, por que casamento é tão difícil? É a intimidade. Quanto mais íntimo, quanto mais é estreito o relacionamento, a gente se traumatiza. Relacionamentos traumatizam a gente, né? A gente estar vulnerável. Então, quanto mais estreito o relacionamento, mais aquilo machuca a gente. Então, olhar para a tua história, ressignificar, entender o que esse sofrimento está fazendo e aceitar esse passado da forma que ele foi. Então, esse é um dos pontos primordiais. E o segundo é olhar para o teu futuro. Eu gosto muito de elaborar o passado dentro da terapia. Briga de pássaros na minha casa. Vocês não estão vendo, mas eu tô de frente pro meu jardim. E aí aqui é beija-flor, sabiá e bem-te-vi, eles assim, querem todos morar aqui. Eles ficam brigando entre si pelos territórios deles. Enfim, eu gosto muito de trabalhar o passado na terapia, mas eu não gosto de ficar ali remoendo esse passado. Eu quero entender o que esse passado trouxe para o teu sofrimento presente, mas principalmente elaborar o seu futuro. Eu acredito que quando a gente está não se sentindo apaixonado pela nossa vida, é porque a gente não está fazendo coisas que vão levar a gente para o futuro que a gente quer. Todas as vezes que eu me senti mal, que eu me senti triste na minha vida, e é um padrão que eu reconheço nos meus pacientes que eles chegam, é porque eles não estão contentes e não estão indo em direção ao futuro que eles querem. Tudo bem, eu não gosto da situação que eu estou agora, claro, por isso que eu estou sofrendo. Obviamente, eu não ia procurar uma psicanalista, eu não ia estar assistindo um vídeo de como me apaixonar pela minha vida se eu não estivesse sofrendo, se estivesse tudo bem e eu tivesse apaixonado pela minha vida. Eu acredito que quando eu olho para a minha vida, eu, Gabriela, pessoalmente, e quando eu olho para os meus pacientes, o que mais faz a gente sofrer é principalmente eu entender que eu não gosto do que eu tô vivendo agora. Então eu não gosto do meu relacionamento, eu não gosto do meu casamento, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha casa. Mas isso faz o sofrimento, claro, esse sofrimento é ótimo. Não vamos evitar o sofrimento. Viver é passar pela experiência do sofrimento.
Uma vez eu assisti um teatro, inclusive, que foi feito pela Lúcia Helena Galvão, que eu sou muito fã, que é do livro do Profeta, que ele falava que quanto mais fundo a tristeza cava, mais ela abre espaço para a alegria passar. Então, isso eu achei tão lindo, tão poético, e é de fato isso. Sofrer faz parte da vida, a gente não vai evitar o sofrimento, porque o sofrimento nos move. Se eu não sofresse para o meu relacionamento estar ruim, eu não ia querer melhorar o meu relacionamento, ou sair desse relacionamento, ou enfim, elaborar esse relacionamento. Se eu não estivesse achando que o meu trabalho está ruim, eu não iria criar um trabalho melhor, eu não iria ser empresária, eu não iria procurar algo melhor. Então, aqui a gente não vai evitar o sofrimento. O sofrimento vai vir, mas é como eu lido com esse sofrimento. E o que eu percebo nas pessoas que estão odiando a própria vida e não conseguem se apaixonar novamente pela própria vida, é porque elas não estão fazendo no agora, no hoje. Tudo bem, eu não estou satisfeito com a minha vida, mas eu não estou fazendo nada para mudar essa vida no futuro. Eu não estou plantando nada que vai dar fruto lá na frente. E eu acho que isso que é o mais decepcionante. Muitas vezes você não está plantando esse fruto porque você acredita que nem vai ser possível. Você está na sua cabeça, eu não vou nem tentar, eu não vou nem fazer, eu não sou capaz. E aí que entra a terapia, da gente buscar de fato quais são as raízes que estão fazendo você não se apaixonar pela própria vida. A gente precisa arrancar isso da raiz. A gente precisa ver de onde isso vem. Mas, de fato, o que eu vejo, não só na minha vida, mas na vida dos meus pacientes também, quando eu não estou apaixonada pela minha vida, quando eu não estou amando a minha vida, não é que aqui está ruim, tudo bem. A gente sempre vai ter uma insatisfação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é natural do ser humano. A gente nunca vai estar satisfeito. A gente quer sempre mais, a gente quer evoluir mais, a gente quer aprender mais. Então, não importa o tanto de livros que eu tenha lido, não importa que não cabe mais nada na minha estante, eu quero ler mais, eu quero comprar mais, o meu carrinho da Amazon tá cheio de livro. Então, não importa que o meu casamento está bom, eu quero que o meu casamento esteja melhor, eu quero que eu viva coisas melhores ainda. Então, a gente sempre está em busca de melhorar, de fazer mais. Isso é uma ânsia do próprio ser humano de querer mais, de ter mais, e a gente pode equilibrar esse ter mais, querer mais de uma forma saudável. Então, lidar com esse sofrimento. Como eu lido com esse sofrimento? Se você se paralisa por esse sofrimento, eu não tô feliz com o que eu tô vivendo agora, e eu também não vejo uma esperança de melhorar, e eu também não faço nada hoje para alcançar aquele futuro, eu nem vejo que esse futuro é possível, eu nem sei se esse futuro é possível, eu nem consigo sonhar. Eu não consigo sonhar. Então, quando eu entro dentro, quando eu vejo alguém que está não se sentindo apaixonado pela própria vida, é uma pessoa que não sonha. É uma pessoa que, e por não sonhar, não faz nada para alcançar aquele sonho, ela nem acredita que aquilo é possível. Ela nem se acredita capaz daquele sonho. Todas as vezes que eu me vi triste, deprimida, achando ruim a minha vida, sempre era porque eu não estava indo em direção ao que eu queria. Eu não estava construindo o futuro que eu queria. É claro que eu preciso equilibrar viver o presente, ser grata pelo presente, apreciar o presente, tudo que eu tenho de bom aqui. Mas o que eu percebo é que, às vezes, você não está satisfeito com o que você tem aqui e você também não está construindo nada lá na frente. Então, como você vai ser apaixonado pela sua vida? Se aqui não tá bom e você também não consegue enxergar que lá na frente vai ficar bom. Você não vai ser apaixonado pela sua vida, de fato. Então, é olhar para você, inclusive eu vou recomendar um livro, deixa eu ver se ele tá aqui fácil. Não. Tá, vou pegar. Vou recomendar um livro para vocês que eu li num desses momentos da minha vida, pessoais, que foi um momento que, de fato, eu não estava apaixonada pela minha vida. Eu estava triste, eu estava mal, eu estava me sentindo ruim em todas as áreas da vida. É aquele momento que a gente passa na nossa vida que parece que nada tá bom,
que a minha vida amorosa não tá boa, ou a minha vida financeira não tá boa. E esse livro, eu me lembro, quando eu comecei a ler esse livro, eu me identifiquei muito com a personagem, e acho que isso foi o porquê eu me viciei tanto nele, mas quando eu li esse livro, eu tava nesse limbo, e eu lembro de ler ele em 24 horas. Em menos de 24 horas eu li esse livro. Eu nem sei quantas páginas ele tem, 300 páginas. Eu li esse livro em menos de 24 horas. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não consegui parar mais. Porque conversou com tantas coisas que estavam aqui dentro e tem mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo. É uma história muito legal, muito envolvente, e eu me identifiquei muito com a personagem, que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Quando eu terminei de ler esse livro, eu entendi que eu podia ser quem eu quisesse ser. Quando eu terminei de ler esse livro, foi uma virada de chave, e é por isso que, olhando para trás, olhando para a minha própria vida e olhando para a vida dos meus pacientes, hoje eu acredito muito nisso, porque foi uma virada de chave de eu entender que eu posso construir a vida que eu quero ter, que eu sou capaz disso, que eu tenho esse potencial em mim. E foi nesse momento de entender que eu tenho um potencial dentro de mim que virou uma chave. Hoje eu olho para trás e vejo os momentos que eu estava triste com a minha vida, que eu não estava apaixonada pela minha vida, é porque eu nem conseguia acreditar num futuro melhor. Eu nem conseguia acreditar que eu era capaz disso. É como se eu não visse saída. Como eu vou me apaixonar? Eu não gosto do agora e eu também não vejo saída. Então, se você está passando por esse momento e você precisa de uma virada de chave, talvez esse livro possa virar um pouco a sua fase, a sua chave, como virou a minha. Foi muito importante para mim esse livro e eu recomendo para todo mundo que está vivendo essa fase um pouco mais depressiva, né? Ela estava depressiva. Eu vou dar um spoiler, né? No início do livro ela comete suicídio, então é um livro bem forte que fala de uma pessoa que realmente não tinha mais esperança na vida, que queria acabar com aquele sofrimento que ela estava vivendo, né? E eu acho que quando a gente não está apaixonado pela nossa vida, é justamente quando a gente está sofrendo demais. E eu espero que esse livro te ajude, eu espero que você consiga acreditar em você, que você volta na sua cabeça. O que me fazia feliz? O que eu fazia que me fazia feliz? Era ler um livro? Era fazer um esporte? O que eu fazia? O que eu quero ser lá na frente? Quem eu quero ser? E fazer hoje, nem que seja 1%, um pouquinho. Eu quero ser uma super leitora. Eu vou ler uma página por dia. Gabi, eu quero ser uma super atleta. Eu vou treinar um pouquinho todo dia. Se lembre, se nada fosse impossível, se você pudesse tudo, quem você seria? E construa essa pessoa todos os dias um pouquinho. Esse é o segredo para você voltar a se apaixonar pela sua vida. Porque o que eu vejo não é o problema de você sofrer hoje, porque sofrer hoje todo mundo sofre um pouquinho em alguma área da vida. É justamente você não estar construindo quem você quer ser e às vezes nem acreditar que você é capaz. Então eu te recomendo, leia esse livro, Biblioteca da Meia-Noite. Ele pode fazer essa virada de chave como fez comigo, e se tem mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo, acredito que ele deve ter ajudado muita gente. Então, recomendo demais, leia esse livro. É um livro muito gostoso de ler, é muito fácil e que pode trazer muitos insights. Beijo e até o próximo vídeo.